Dr. Carlos Roberto Batista Lacerda já está aqui conosco. O processo é o da Secretaria de Comunicação de João Pessoa, é o 4651/15, uma prestação de contas de 2014. Tudo bem. De vez em quando acontece isso com o conselheiro Antônio Gomes, viu? Essa cadeira aí. Bom, como já disse, o processo é da prestação de contas de 2014, proveniente da Secretaria de Comunicação Social de João Pessoa, e lá estiveram na gestão, naquele ano, de janeiro a 11 de abril, o senhor Raimundo Mário Martins de Andrade e o senhor Marcos Vinícius Salles Nóbrega, de maio a 31 de dezembro. Eu não havia identificado inicialmente o nome de Vossa Excelência, doutor Carlos Roberto, dentre os procuradores. Excelência, Na verdade, já está com procuração nos autos? não, senhor presidente, eu vou pedir para anexar, Vai porque pedir. Pois não. fui De convocado. qual deles? Representa qual É deles? o Marcos Vinícius. Doutor Marcos Vinícius. Então fica autorizado o nobre advogado a apresentar a procuração no prazo de... Qual prazo Vossa Excelência precisa? Um dia, dois? Não, eu faço ainda hoje. Hoje ainda? Então pronto. O Carlos Roberto já se comprometeu a apresentar a procuração. Essa prestação de contas, nós invertemos, doutor Paulo, para aguardar a sua chegada, viu? A auditoria fez o seu trabalho, identificou que a SECOM administrou 17 milhões de despesa empenhada, mas só houve pagamento de 15 milhões. E eu vou passar logo para o que ficou pendente. Na primeira investida da auditoria, no primeiro relatório, o único apontamento que a auditoria fez foi a questão do déficit da execução orçamentária, que teria a Secretaria empenhado mais do que o orçamento. Mas, como disse, isso não teve nenhum gravame, porque a despesa paga foi bem menor do que a empenhada. E não tem notícia de quitação de réis a pagar fora do orçamento, o que não acontece na Prefeitura de João Pessoa. Mas aí o relator da época, o conselheiro Fernando Catão, determinou a auditoria aprofundar o exame das despesas com comunicação, com propaganda, né? Com a divulgação que é própria da Secretaria. E a auditoria coletou vários documentos. O processo estava até então com 50 folhas, depois desse despacho, ele passou para 8.426 folhas. CDs foram apresentados, vários CDs, viu? Depois os CDs foram impressos, né, em formulários e integrados ao processo. Mas isso fez com que a auditoria dissesse no final desse primeiro relatório, depois da determinação, que havia 1,5 milhão de despesas não comprovadas de responsabilidade do senhor Raimundo Mário e 8 milhões de despesas não comprovadas de responsabilidade do senhor Marco Vinícius. A despesa com comunicação propriamente dita, com divulgação da Secretaria, foi de 10 milhões. Aqui a auditoria grosou 9,5 milhões. Então não trabalhou a Secretaria de Comunicação. É dizer que em 2014 não teve divulgação dos fatos relacionados ao município de João Pessoa, o que não procede, né? Basta uma verificada rápida na internet, você encontra lá e no processo tem também. Bom, isso, consequentemente, gerou defesa, apresentação, análise de defesa. O fato é que, na última assentada da auditoria, ela, além de baixar um pouco o que considerou aqui como valor final não comprovado, no caso do doutor Raimundo Mário de Andrade, 445 mil, era 1,5 milhão. E no caso do doutor Marcos Vinícius, que era aquele outro valor de 8 milhões, baixou aqui para 4 milhões e 700. O que era 9,5 milhões, caiu a despesa não comprovada para 5 milhões e 100. O Ministério Público, através da doutora Sheila Barreto Braga de Queiroz, sim, a auditoria ainda nesse último relatório falou de prescrição. A doutora Sheila, ela examinou a matéria, não concordou com essa questão da prescrição, pelo menos parcialmente, né? Porque entendeu que o que poderia estar prescrito era a possibilidade de sanção. Mas opinou pela irregularidade da prestação de contas, baixa de recomendação
e representação de ofício ao Ministério Público Estadual para investigar se haveria alguma questão mais a ser resolvida no processo. É o relatório informando que houve notificação para a presente sessão. O interessante é que a auditoria, no primeiro relatório, ela já disse que a despesa não comprovada, sem documento, era 200 e poucos mil reais. Aí investigou os CDs e coloca empenho por empenho. Não, mas isso aqui está faltando porque não tem uma relação direta com a palavra do radialista no programa de rádio e tal. Mas está lá, a documentação foi toda apresentada, aqueles 8 mil e tantos documentos, e depois mais uma leva de documentos foi apresentada aqui ao tribunal. Eu entendo que não tem despesa não comprovada, não. Está tudo comprovado, mas o doutor Carlos Roberto tem a palavra para a sua explanação. Já Agradeço a Vossa está com o nome Excelência. registrado na ata, doutor Carlos Roberto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais conselheiros, do outro procurador e os colegas presentes. Apenas para reforçar o que já foi apresentado em defesa, senhor presidente. Acrescentando, inclusive, que nessa documentação se encontram também diversas notas de empenhos, notas fiscais, contratos diversos com as empresas de comunicações, as autorizações de programações de TV e rádio, várias que foram anexadas ao processo, que comprovam também a realização das programações de divulgação e autorizações de pagamentos diversos também. E, como mencionou Vossa Excelência, foram anexados ao processo 126 DVDs, 126 DVDs, de forma não digitável, que corresponde, segundo o cálculo do especialista que informou, a 600 gigabytes de documentos que contém nesses CDs, trazendo toda a documentação das despesas realizadas com divulgação da Prefeitura de João Pessoa no exercício 2014, além de outros materiais, como jornais, revistas, folders, livros, folhetos, etc. Portanto, a defesa entende que existe material mais do que suficiente para demonstrar a comprovação da realização dos serviços de comunicação da Prefeitura Municipal de João Pessoa, da Secretaria de Comunicação no exercício 2014. Por essa razão, pugna pelo julgamento regular da prestação de contas, sem nenhuma sanção pecuniária aos ex-gestores. Era só, senhor presidente. Obrigado. Uma palavra ao Ministério Público de Contas. Nada a acrescentar, excelência. Como a palavra facultada para esclarecimentos, então ao voto. Como já anunciei, trata-se da prestação de contas, né? Os gestores já foram nominados e o órgão também que representaram. Aqui na folha 9.155 e 9.160, a auditoria trouxe seu último quadro como despesa não comprovada. Só que na folha 8.430 ela diz assim: desde a instrução inicial, isso aqui eu digo, né? Observou que não foram enviados documentos sobre despesa no montante de 290 mil. Quer dizer, num universo de 10 milhões, ele mandou tudo, esse calhamaço aí que o doutor Roberto está reforçando, que eu já disse, né? 8 mil, foi tudo convertido em página, né? Em página do processo, saiu de 50 páginas do processo para 8.400 páginas. E já vai quase 10 mil. Aí ela faz um quadro aqui, dizendo assim, ó, isso aqui a autoria diz, após a análise da documentação, não foram encontrados documentos pertinentes aos empenhos. Aí cita aqui 8 empenhos. Desses 8 empenhos, 7 não tiveram nem pagamento. Um teve um pagamento, que foi o empenho 4225, que é de fevereiro de 2014, Arte e Comunicação Integrada Limitada. E essa empresa também prestou outros serviços lá. Não foi só um empenho. Dos tantos empenhos que foram apresentados, só teve um que autorizou. Esse aqui não teve documento. Os outros teve documento. Agora, por que considerou que a despesa não foi comprovada? Por esse detalhe. Tem um empenho, tem a nota fiscal, mas a nota fiscal, que é da empresa que prestou o serviço, não diz que foi daquele programa de rádio, daquele horário, daquele... Eu creio que se tivesse feito isso no acompanhamento da gestão, 2014, que nós não tínhamos, né? Talvez ficasse mais fácil juntar essas coisas aí.
Mas quando foram pedir essa documentação, já era 2017, uma prestação de contas de 2014. Então, apresentou muita coisa que tinha lá. E ela diz assim, ó, percebe-se que dentre os empenhos com documentação de comprovação não apresentada, apenas um teve o pagamento efetuado. Bom, foi o que eu já disse aqui. Para considerar as despesas como não comprovadas, as demais despesas como não comprovadas, o órgão de instrução fez diversas observações, como, por exemplo, falta de atesto nas notas fiscais, documentos sem assinatura, demonstração de vinculação, em que pese o print da mesma haver sido apresentado. O próprio relatório da auditoria observa que os documentos enviados são suficientes para a comprovação das despesas. Em que pese a precariedade de organização nos documentos enviados, em alguns casos, que dificultou a análise pelo órgão, se verifica que constam orçamentos, notas fiscais com as respectivas autorizações para veiculação com os respectivos comprovantes de publicação, inclusive quando da análise do processo TC 4507/16, que foi da prestação de contas de 2015, após exame de documentos idênticos, a auditoria considerou comprovadas as despesas. Em 2015, a mesma situação, a auditoria considerou as despesas comprovadas. Naquela oportunidade, questionado referentes à publicidade e propaganda. Aí tem aqui a folha 9.156, o que disse a auditoria neste processo. Inicialmente, assiste razão à defesa, ao afirmar que situação semelhante teria ocorrido quando a análise do processo 4507/16, quando, após a análise daqueles documentos não digitalizáveis, restaram comprovadas as despesas naquela oportunidade, questionadas referentes à publicidade e propaganda. E de lá para cá, de 14 para 15, não mudou muita coisa não, a não ser ligeiras alterações de valores. E por tudo isso, o voto do relator é pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, recomendação à atual gestão da Secretaria para aperfeiçoar os procedimentos internos de rotinas de comprovação de despesas e informar que a decisão pode ser revista se novos fatos ou achados forem identificados. É o voto. Conselheiro Arnaldo Viana. Apenas relembrando que em processo da espécie, quando é aqui do Estado, eu tenho dito sempre que nessa seara aí não existe pagamento para não publicar a propaganda não, porque mexe com a vaidade pessoal. Todo gestor público quer ver divulgada a ação administrativa, de forma que não existe essa possibilidade de pagar o que não foi divulgado. Mas nesse processo aí parece que não entram muito nesse aspecto não, né? É mais de nota fiscal, carimbo, não sei o quê, atesto, não é isso? O relatório, eu até me surpreendi com o final do relatório, porque você vai ler no relatório, tem empenho por empenho, ela detalha o que foi apresentado para aquele empenho, e o arremate é aquela história da síntese e a antítese não condiz com a síntese, né? A tese e a antítese... Silogismo, né? O silogismo não fecha. A gente se admira quando chega no fim, porque a auditoria detalha o que foi apresentado. E foi muita coisa. E no fim, a despesa não comprovada. Eu não entendi. Tanto que eu percebi nos relatórios que havia a afirmação da auditoria que não, para esse empenho não houve apresentação de documentos. Mas, em outro momento, ela concordou que é o mesmo caso das contas de 2015, onde a própria auditoria considerou as despesas comprovadas. Então, isso tudo condiz com a comprovação das despesas também em 2014. Eu sei que é difícil implantar um sistema diferenciado, porque quando a auditoria faz seu trabalho, permanece do jeito que ela entende, mas nesses casos aí, devia ser por exclusão, como disse Vossa Excelência. A dúvida aqui dos 8 milhões é 200 mil reais. Então, quais são os pagamentos referentes àqueles 200 mil reais? Pois é. Agora faz os 8 milhões todos, aí não sei o que, 8 mil páginas. Isso é perder tempo. Perder trabalho, que poderia ser feito em outros processos, onde precisa também da vigilância do tribunal. É por isso que o processo é de 2014 e veio para a minha relatoria em 2019 e só chegou ao meu gabinete há uns 2 meses atrás para eu trazer para julgamento. Pois é, então 8 milhões, questionamento é de 200 mil, mas faz todo o levantamento dos 8 milhões, transforma em 8 mil, em quantas páginas?
Aqui 8 mil páginas? Já vai com mais de 10, já acho que bem umas 10 mil páginas. 10 mil páginas para depois, quer dizer, Fora os CDs, né? deveria ter ido ao foco. O foco era o que a auditoria considerava como não comprovado, 200 e poucos mil reais. E mostrar o pagamento, falta documentação, e tudo. Mas aí vai para os 8 milhões, Termina diluindo. entra no 8 e termina perdendo tempo. Hoje no acompanhamento, por exemplo, Vossa Excelência tocou no ponto do Estado, tem evoluído bastante esse sistema de comprovação de despesa com comunicação no Estado a partir dessa interface com o Tribunal de Contas. Olha, isso aqui, o critério é esse. Você estabelece com clareza o critério, aí o gestor já sabe, né? Se o critério vai ser esse, então, o que é que precisa? Não, a gente precisa da nota fiscal individualizada por fornecedor, por programa de governo, né? O governo contrata contrata a agência para divulgar um programa aí de governo. Os programas de governo têm nome, né? Tem o batismo. Programa de governo. Então está divulgando na rádio tal, na televisão, no jornal. Então ali a agência já emite uma nota com os comprovantes que aquele programa de governo foi divulgado mesmo naqueles veículos de comunicação. Então, estabelecer o critério prévio, o Estado está cumprindo, não teve mais problema com comprovação. E João Pessoa está do mesmo jeito, porque esse processo aqui é 2014. Acompanho o voto de Vossa Excelência, esperando que não se fique mais nesses detalhes pequenos que só fazem atrapalhar e levar a 2014, 10 anos o processo tramitando no tribunal, com 8 mil páginas. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Eu coloquei o nome dos auditores no voto, e o processo mudou muito de mão. Não foi sempre o mesmo auditor que fez. Eu acho que é aquele processo que a pessoa vê lá, 8 milhões, aí não quer nem pegar e fica lá. Aí quando vai botar a mão para fazer o relatório de análise de defesa, aí não quer desfazer o que já foi feito, né? Doutor Marco Vinícius, como vota Vossa Excelência? Acompanhe, senhor presidente. Também o resultado regular com ressalvas, recomendações e informação. Aproveitar que o doutor Carlos já está aí na tribuna, se o doutor Paulo não se... Só tem Vossas Excelências hoje, né? Com pedido de inversão. 2 de doutor Carlos Roberto e 2 de doutor Paulo. Então, vamos aqui vencer logo a participação do doutor Carlos Roberto e pedir ao doutor Marcos Vinícius para fazer o relato do item 52. É o processo 1804/23. Muito bom dia, senhor presidente, Bom dia. conselheiro Arnob, doutor representante do Ministério Público. O processo é o 1804 de 2023, em relação a atos de pessoal. Esse caso aqui é assinação de prazo para retificação da fundamentação do ato concessório. A auditoria, ela se manifestou em sede de análise de defesa e sugeriu a negativa do registro do ato concessório, formalizado pela Portaria 1 de 2023, considerando a inconsistência na legislação local quanto à definição das idades mínimas nas aposentadorias voluntárias, estabelecidas através do normativo, lei complementar divergente do exigido pela Constituição Federal, que seria emenda à lei orgânica. O Ministério Público, por meio do parecer 705 de 2024, opinou no seguinte sentido: concessão do registro da aposentadoria a ex-ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, envio de comunicação ao Ministério Público Estadual a fim de dar conhecimento acerca da omissão do município do Conde em adequar a legislação às exigências estabelecidas pela reforma previdenciária e recomendação à atual gestão da Conde Prev. É o relatório, senhor. Doutor Carlos Roberto deseja usar a palavra. Senhor presidente, renovando os cumprimentos, apenas para pugnar pela manifestação do Ministério Público, e assim seja considerado por essa egrégia segunda Câmara, tendo em vista que o entendimento é de que a falha pela ausência da legislação é suprida pela legislação federal, levando também em consideração que já houve a iniciativa do Poder Executivo do encaminhamento do projeto de lei para a atualização em relação à legislação. É assim que se pede, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Nada a acrescentar, excelência. Palavra facultada, com a palavra o relator para o voto. O voto, senhor presidente, pela assinação do prazo de 30 dias à gestora de Conde Prev, senhora Jasmina Fará,
para que retifique a fundamentação legal do ato concessório da aposentadoria e efetue as demais providências daí decorrentes, em conformidade com as exigências estabelecidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, observando notadamente o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º da referida emenda, enviando a documentação comprobatória para essa Corte de Contas, sob pena de aplicação de multa, conforme a lei orgânica do Tribunal, e expedir comunicação ao Ministério Público Estadual quanto à omissão legislativa do município de Conde. É o voto, senhor. Senhor presidente, me permita, então, eu entendi o conselheiro falar o município de Cuité. Conde. Não, Conde. Conde, Prévio. desculpe. Conde prévio. E até nesse prazo, se a legislação for adequada, pode apresentar, não é? Lembrando que o prazo é contado em dias úteis. Talvez nem precise alterar a fundamentação, se a legislação que está sendo produzida, ela corrigir. É muito complicado esse negócio. A emenda da Previdência trouxe muitas arestas, né? Aí falta um artigo, um parágrafo, uma citação. Antes era mais simples, tempo de serviço, idade, né? Tempo de contribuição e idade. Cumpriu, então aposenta. Agora tem que saber se é pela regra depois da emenda, antes da outra emenda que veio antes, que a pessoa se admite. Mas essa própria emenda aqui, a 103, ela permite, né, esse artigo 4, parágrafo 9º, ele permite você aposentar com base na regra anterior, né, da emenda, enquanto não sobrevier essa nova normativa do município. Não é só questão de, não muda o valor não, né? É só adequar tem que ter cuidado com isso. Se for para mudar o valor, aí é bom fazer a justificativa, né? No prazo que o tribunal estabelece. O negócio ruim é mexer com remuneração de aposentado. Bom, então assim, encerramos a participação do Dr. Carlos Roberto. Obrigado, presidente. E Dr. Paulo Ítalo pede a inversão de 2 processos, ambos sob a relatoria do Conselho Arnaldo Viana. O primeiro vem de Nazarezinho, é um recurso de reconsideração. É o 5764/17. Presidente, esse processo eu já relatei, ficou apenas o voto. Porque o nobre advogado apresentou aqui um dado importante que já dá para votar agora. Pois não. Conforme se depreende do parecer do Ministério Público e das demais peças integrantes do processo, verifica-se que, após analisar os argumentos aduzidos em sede de recurso, a auditoria, por meio de relatório de recurso de reconsideração nas folhas 2.350, 2.357, concluiu pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento parcial, por entender que, apesar de os cargos das servidoras Edmeia Sobreira e Francilene Pereira terem sido corrigidos no SAGRE, remanescia como pendência a ausência de documentação relativa ao cargo em que se deu a aposentadoria da senhora Maria do Socorro dos Anjos Souza. Fato este, porém, já apurado quando da análise do processo concernente à sua aposentadoria. Processo TC 12.706/19, onde teve a concessão de registro, cargo de professora, no acórdão TC AC2 01626/19. Assim sendo, voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração de que se trata e, no mérito, pelo seu provimento integral, determinando-se o arquivamento dos presentes autos. É o voto, senhor presidente. A segunda Câmara, aprovado o voto por unanimidade, Dr. Paulo Ítalo de Oliveira Vilar também solicitou a inversão nesse processo que vem de Sapé, uma denúncia. O processo é o 1477/23, o relator é Vossa Excelência. Senhor presidente, doutor procurador, senhor conselheiro, trata-se de denúncia enviada pelo senhor Abraão Júnior Salles da Silva, presidente da Câmara Municipal de Sapé, em face da Prefeitura do município, referente aos seguintes fatos: indícios de irregularidade da Prefeitura. De acordo com o denunciante, a Prefeitura supostamente cometeu fraude na licitação pregão presencial
0012/2022, destaca o denunciante que a empresa vencedora do certame, a NPS Água e Gás Limitada, foi registrada no dia 9 de janeiro de 2023, apenas 5 dias após o adiamento da realização do pregão. Declara então que a licitação foi direcionada. Os quadros da empresa de sócio em que figura o senhor Novandro Paulo da Cunha Souza e o administrador, senhor Normando Paulo de Souza, seriam familiares do senhor Normando Paulo, que já havia sido condenado por corrupção como ex-gestor das finanças de Sapé, declarando que os mesmos seriam laranjas. Outra questão denunciada consta as folhas 10, 13, relacionada à suposta falta de regulamentação dos dispositivos da Lei 14.133/21 pela Prefeitura de Sapé. Encerrada a instrução processual, a auditoria concluiu que a denúncia é procedente e que o seu conteúdo recomenda comunicação ao Ministério Público Estadual, Promotoria com atuação na comarca de Sapé, notadamente indícios de relacionamento com a operação do GAECO para conhecimento deste processo e procedências a seu cargo. O Ministério Público de Contas opinou pelo recebimento da denúncia apresentada pelo senhor Abraão Júnior, por atenderem os requisitos do artigo 171 do Regimento Interno e, no mérito, pela sua procedência. Verificação no âmbito do processo de acompanhamento da gestão da execução da despesa lastreada nos contratos decorrentes do procedimento licitatório objeto da denúncia, em especial, a avaliação dos indícios de sobrepreço, superfaturamento, por se tratar de questão inerente à execução da despesa. Comunicação ao Ministério Público Especial, recomendações ao gestor do município, no sentido de estrita observância às normas constitucionais e infraconstitucionais, quando das futuras licitações realizadas pela edilidade, evitando repetir as falhas em comento nos procedimentos licitatórios futuros. É o relatório, senhor presidente, com as notificações de praxe. Palavra facultada, doutor Paulo Ítalo de Oliveira Vilar, ABPB 14233. Excelentíssimo senhor presidente, doutor André, excelentíssimo conselheiro doutor Arnóbio, excelentíssimo conselheiro doutor Marcos Vinícius. O processo trata de uma denúncia, senhor presidente, sobre uma licitação para aquisição de água mineral no município de Sapé. Em resumo, a alegação do denunciante é que teria havido um direcionamento da licitação porque houve o adiamento da primeira data do certame. Pois bem, excelências, em nenhum momento dos autos, a auditoria alega qualquer falha no procedimento licitatório. O que nós temos aqui é um pregão presencial, onde houve a publicação no Diário da FAMUP, publicação no Diário Oficial do Estado, publicação no Diário Oficial do Município. Não se alega em nenhum momento sobrepreço, não se alega em nenhum momento alguma outra falha que pudesse restringir o caráter competitivo da licitação. Até porque, excelências, repito, a licitação para água mineral, um objeto corriqueiro. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que tivesse interesse no município de Sapé poderia participar. O fato, doutor Arnoldo, é que a auditoria, em nenhum momento, ela alega, houve esse obstáculo à participação de quem quer que seja nesse certame. Não se tem essa alegação. Não se tem a alegação de que,
o certame fora feito às escondidas, não houve publicação, não houve registro na imprensa oficial. Não. Consta dos autos, inclusive incontroverso, que houve as publicações. A alegação é de que o cidadão, que é o dono da empresa, teria sido secretário no município de Sapé, e que esse cidadão teria sido condenado pelo GAECO. Condenado não, o GAECO não condena ninguém, teria sido vítima, objeto de uma operação do GAECO. A própria auditoria, excelências, diz que se trata de, provavelmente, pai e filho. O cidadão que foi objeto da operação é Normando Tarará Filho. E o cidadão, dono da empresa que venceu a licitação de água, é Normando Ponto. Não se trata da mesma pessoa. Então, excelências, o que se tem aqui são conjecturas. E essa corte, ela não julga com base em conjecturas, ela julga com base em provas. E o que efetivamente se tem nos autos é que houve uma licitação, a licitação transcorreu normalmente, não se aponta falhas no procedimento licitatório, ponto. A segunda falha apontada é que não teria sido registrado no site do município, o portal da transparência do município, o certame, a posteriori. Mas isso foi corrigido, a própria auditoria dá de conta de que foi corrigido. E que não haveria no município de Sapé a regulamentação da lei de licitação. Essa sim é uma falha bastante comum que absolutamente todos os 223 municípios da Paraíba tiveram. Na mudança da legislação, obviamente, todos os municípios tiveram alguma dificuldade para se adaptar. Mas o município de Sapé publicou o decreto correspondente, que decreto 3052/2023, que regulamentou a lei de licitação. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, a defesa pugna pela improcedência da denúncia, já que não há materialidade suficiente para se dizer que efetivamente houve alguma irregularidade. Repito, a auditoria não fala em que tenha havido qualquer irregularidade no procedimento licitatório. E aqui nós não estamos tratando de uma licitação de milhões, de milhares de reais. Estamos tratando de uma licitação de fornecimento de água, que o total da licitação anual era 290 mil, mas que não chegou a ser adquirido nem a terça parte disso. Então, com essas considerações, pugna pela improcedência da denúncia. É o que se requer, senhor presidente. Agradecendo a participação, passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Excelência, o processo foi distribuído ao Dr. Marcílio e, debruçando sobre os autos, manifestou-se pelo recebimento, procedência da denúncia, acompanhamento da execução da despesa no processo de equipamento da gestão, comunicação ao Ministério Público Estadual e recomendação. É a manifestação, Excelência. Palavra facultada, com a palavra o relator para o voto. Senhor presidente, em preliminar, o denunciado alega que o senhor Abraão Júnior não teria interesse de agir, uma vez que suas denúncias seriam inverídicas. Deveria ser afastada, tendo em vista o denunciante vereador, presidente da Câmara Municipal, ou melhor, esta alegação deve ser afastada, tendo em vista que o denunciante, vereador, presidente da Câmara Municipal, é constitucionalmente legitimado
para a fiscalização da boa e regular aplicação dos recursos públicos de SAPE, estando presente, portanto, o interesse processual de agir conforme registrado pelo órgão de instrução. Quanto ao mérito, consta a acusação de suposto favorecimento da vencedora NPS Água e Gás Limitada, CNPJ, que cita, que foi criada em 9/1/2023, 5 dias após a data prevista para a sessão de abertura da licitação. De acordo com o denunciante, a data da sessão de licitação foi adiada para 17/1/2023, informação que não foi enviada ao TCE ainda com referência à data anterior, e não consta no portal da transparência da Prefeitura de Sapé, que requer mostrar a referida licitação. Que se requer mostra a referida licitação. A defesa apresentada no portal do gestor do Tribunal de Contas, nela não existe, diz ele, a aba para informar adiamentos, motivo pelo qual não foi informado, e que foi dado publicidade ao aditamento mediante publicação na FAMUP, Diário Oficial do Estado e Jornal A União. Informa que o portal de transparência foi atualizado e alega que não há indícios de ocorrência de má-fé, dolo, culpa e o locupletamento por parte do defendente. A auditoria registrou que a pesquisa no portal de transparência de Sapé mostra que o registro do pregão presencial foi atualizado, consoante exige a Lei de Acesso à Informação, mas a consulta ao documento 12.03.49/22 mostra que permanece a desatualização da real data da sessão do pregão presencial, contrariando a resolução normativa TC 09/2016, recomendando-se, portanto, a aplicação de multa. Ainda conforme apontado pela auditoria, o cerne da acusação não é a regularização da transparência dos atos no portal da Prefeitura de Sapé e no mural de licitações, mas estranha o adiamento da sessão do certame, cujos indícios apontam para o suposto favorecimento da licitante vencedora, fato esse que não foi rebatido pela defesa. Para o Ministério Público de Contas, em harmonia com o órgão de instrução, o estranho adiamento da sessão do certame corrobora para os indícios de suposto favorecimento da licitante vencedora, recomendando ainda a comunicação imediata ao Ministério Público Estadual, promotoria com atuação na comarca de Sapé, para apuração de crime licitatório, entendimento ao qual me filio, além da aplicação, no caso aqui, a multa não vou fazer porque, curiosamente, no processo não se reportou diretamente a ninguém. Disse o município, então eu vou deixar para essas punições ficarem a posteriori. Muito embora a gente saiba que o responsável é o chefe do Poder Executivo. O denunciante também acusa que um dos sócios da empresa NPS Água e Gás Limitada, senhor Normando Paulo de Souza, teria sido condenado pelo crime de corrupção e principal alvo da operação, de uma operação comandada pelo GAECO, e que busca na internet relacionadas às acusações trazidas ao conhecimento desse Tribunal de Contas, mostram indícios de que o senhor Normando Paulo de Souza Filho é mencionado em matéria veiculada pelo Ministério Público de Contas, nome que em parte difere daquele que consta no quadro societário da referida empresa. A defesa não se pronunciou sobre a irregularidade na defesa escrita. Também consta suposta falta de regulamentação dos dispositivos da Lei 14.133/2021 pela Prefeitura de Sapé. Não obstante, o ofício circular 16/2022 ter feito essa recomendação aos gestores paraibanos.
O denunciante, presidente da Câmara Municipal, ainda comprova o envio de e-mails relacionados a esse tema ao senhor Sidney Paiva de Freitas, prefeito, referente às folhas, isso com as folhas 0305, e junta publicações de contratações diretas às folhas 05, 06 e folha 09. E posterior portaria de comissão para tratar da implantação da Lei 14.133/21, publicada em 16 de janeiro de 2023. Trata-se de situação que aponta para o descumprimento das determinações contidas na Lei 14.133/21, quanto às contratações diretas, além da não observância às recomendações desta Corte de Contas, no que tange à regulamentação da lei. A falha enseja recomendações Sendo assim, senhor presidente, diante dos fatos e fundamentos expostos, acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo recebimento da denúncia apresentada pelo senhor Abraão Júnior Salles da Silva, por atender aos requisitos do artigo 171 do Regimento Interno e no mérito pela sua procedência. Verificação da execução da despesa, lastreada nos contratos decorrentes do procedimento licitatório objeto da denúncia, comunicação ao Ministério Público Estadual e recomendações sugeridas. É o voto, senhor presidente. Conselheiro Marco Vinícius. Com o relator, senhor presidente, só uma questão que eu vejo muito comum, que a legislação em geral de licitações, para esses bens e serviços comuns, né, eles costumam utilizar o pregão eletrônico. Eu não entendo porque um pregão presencial para aquisição de água. Uma só curiosidade mesmo, porque para mim não me parece razoável esse tipo de objeto para pregão presencial. Às vezes alegam que pregão presencial é mais para restringir a participação. Restringe a participação. A própria lei nova, ela declara que seja preferencialmente feito por meio eletrônico, né? O que chama a atenção nesse processo, e outra justificativa não foi apresentada, é o porquê o adiamento da sessão, quando a empresa que venceu ainda não estava criada. É justamente o X da questão. A defesa oral diz que não há indício, mas o indício principal foi esse. Precisaria provar por que foi adiado. Não provou? Que não foi porque a princípio, então, fica de fato a motivação como sendo a empresa que não estava criada. Precisa ter uma. Por que adiou a sessão? Aí a o que aconteceu em Sapé? Sapé? E ganhou. Né? Precisaria ter outro elemento muito forte para justificar o porquê a sessão foi adiada. Não havendo, então fica como fundamento o que foi alegado, que foi a necessidade de criar a empresa para direcionar para o vencedor. Essa questão de crime, essas coisas aí, eu também não me impressiono com isso, não. Mas porque realmente os indícios eles são bem robustos, né? Esse fato aí é o X da questão, como disse o conselheiro Arnaldo. Ele teria que ter justificado muito bem o porquê do adiamento da sessão. Que não tenha sido o motivo da criação da empresa do vencedor do certame, né? Eu acompanho Vossa Excelência e é o julgamento. Bom, então encerramos assim a parte de inversões e vamos aqui voltar para o cabeçalho da pauta com o primeiro item. É de minha relatoria, Prefeitura de Bananeiras, são exames de termos aditivos. Bananeiras? Mateus de Melo Bezerra Cavalcante é o prefeito. Pedimento, Vossa Excelência. Então vamos adiar para a sessão da semana que vem. Tá certo? Fica adiado o processo. Seguindo a pauta, nós temos aqui sob a relatoria do conselheiro, o item 4, né, agora, né? É de minha relatoria, é um processo da Suplan, é 8572/23. Lá a Suplan, estamos aqui a examinar o primeiro termo aditivo a um contrato
Esse contrato foi para serviço de vigilância armada. A auditoria fez alguns questionamentos, mas na sequência com a defesa, as pendências foram sanadas. Dr. Bradson Tibete Luna Camelo, pelo Ministério Público, pugnou pela regularidade do aditivo. Foi um aditivo de valor mais simples também. Talvez um vigilante passou a ter 2. É o relatório. Com ausência comprovada, passo a palavra ao doutor procurador. Nada a acrescentar, excelência. Eu voto em harmonia com a auditoria e com o Ministério Público pela regularidade do aditivo e arquivamento dos autos. A segunda Câmara, aprovado o voto por unanimidade. No item 5, também de minha relatoria, um processo que vem de Desterros, é o 9044/23. Lá em Desterro, o processo foi inaugurado para examinar o pregão eletrônico e vários contratos. Mas a auditoria, e o valor total foi de R$ 82.000 e a despesa executada me parece que chegou a 57. A auditoria sugeriu o arquivamento dos autos pela baixa materialidade e por também envolver predominantemente recursos federais. Essa mesma visão teve a doutora Isabela Barbosa Marinho Falcão, que pediu pelo arquivamento dos autos e comunicação aos órgãos federais de controle. É o relatório, com a palavra do doutor procurador. Nada a acrescentar, excelência. Também voto em harmonia com a auditoria e Ministério Público pela finalização de processo sem resolução de mérito e comunicação à CGU e ao TCU do conteúdo dos autos, com arquivamento dos autos. É o voto. A segunda Câmara, aprovado por unanimidade. No item 6, esse vem da Prefeitura de Bahia, é o 9104/23. Nesse processo, estava sendo examinado o primeiro termo aditivo de acréscimo de valor ao contrato feito lá em Bahia, subscrito pela prefeita, a senhora Luciane Andrade Gomes Martinho, decorrente do pregão eletrônico 4/2022. O contrato e a licitação foram julgados pela primeira Câmara. E lá na primeira Câmara se determinou acompanhar a execução contratual. E esse contrato foi para quê? Contrato de empresa especializada na execução de solução integrada que compreenda a elaboração de projeto básico e executivo para a melhoria da eficiência energética do parque de iluminação pública do município, incluindo a execução de obras e de serviços, substituições e instalações com fornecimento de materiais e equipamentos necessários e suficientes para a entrega do objeto em perfeito funcionamento. Resumindo, uma empresa para prestar consultoria para alguém trocar as lâmpadas comuns por lâmpada de LED e ser remunerada pelo que o município, pelo percentual referente ao que o município tiver economizado na conta de energia. Aí aqui foi um acréscimo de valor de 12 mil, o contrato é de 9 milhões em 60 meses. A primeira Câmara, através do conselheiro Fábio Nogueira, está examinando a execução contratual. Lá no processo da execução contratual foi identificado um excesso. E aqui tem um aditivo para aumentar 12 mil por mês de pagamento. A nossa resolução, a auditoria sugere isso, que o processo seja anexado ao processo que está acompanhando o contrato. O aditivo, né? É um aditivo no universo de 300 mil por mês, aumentou 12 mil reais por mês. Doutora Sheila examinou o processo e pediu aqui de fato o aditivo não tem muita coisa não. Pediu pela regularidade do aditivo e arquivamento dos autos. Eu estou seguindo aqui o que disse a auditoria, porque a nossa resolução de acompanhamento de contrato, ela diz que quando tiver um contrato sendo examinado, tendo a execução examinada, os aditivos que chegarem devem ir para ele, para não ter decisão diferente, em processos diferentes. É o relatório. Com a palavra, doutor Manuel Antônio dos Santos Neto. Nada a acrescentar, excelência. O dispositivo da resolução é esse aqui, é a RATC 10/2023, diz: ao processo de contratação pública serão anexados automaticamente os documentos da licitação, contratos e aditivos correspondentes, quando da sua formalização inicial. Por isso eu estou votando para que essa Câmara resolva encaminhar estes autos ao eminente relator do processo 8930/23 para a sua anexação. É o voto para o caso. A segunda Câmara, aprovado por unanimidade. No item seguinte, é o item 7, sob a relatoria do conselheiro Marco Vinícius, vem de SAPé, é o exame também de aditivo. Aliás, exame de contratação pública, né?
presidente, o processo é o 1673/2024, trata do exame das contratações públicas decorrentes da chamada pública 2/2023 do Fundo Municipal da Saúde de Sapé. A auditoria, no seu relatório inicial, constatou possíveis irregularidades no procedimento. No entanto, em face da identificação da utilização unicamente de recursos federais, entendeu pela finalização do processo sem resolução do mérito, com consequente arquivamento dos autos com base na resolução RNTC 10/2021. O Ministério Público, por meio do parecer 848/2024, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, com consequente arquivamento, na forma proposta pelo órgão técnico. É o relatório. Com a palavra ao doutor procurador. Nada a acrescentar, excelência. Devolvo a palavra ao relator para o voto. Pela finalização do processo sem resolução do mérito, com encaminhamento ao endereço eletrônico para o Tribunal de Contas da União, para que este adote as providências de sua competência, conforme a resolução dispõe, e determinar o arquivamento dos autos. É o voto. A segunda Câmara, aprovado por unanimidade. O item 8 é de minha relatoria, é o 6610/23. Finalmente, o tribunal entrou agora mesmo em acompanhamento de contratos. Eu me reporto sempre ao Conselho Arnaldo, viu, doutor Marcos? Vossa Excelência chegou há pouco tempo, mas eu estou aqui há 27 anos, eu escutava e escuto o Conselho Arnaldo dizer por que a gente, ao invés de estar julgando debate entre particulares, que é uma licitação, não vai acompanhar o emprego do recurso. E agora me parece que isso está sendo mais recorrente. De vez em quando a gente tem trazido processo nesse sentido. Esse é mais um. Repare isso o que é, Conselho Arnaldo. Doutor Marcos, doutor Manuel. Foi instaurado esse processo a partir de uma auditoria coordenada na educação, feita em 2022, aí foi feita outra em 2023. Aí foi que os auditores constataram nesse município de Itabaiana. Deve ter processo para vários municípios, né? Que é individualizar Itabaiana. Esse é um processo /2023, recentíssimo, né? Foi constatado que em duas escolas lá de Itabaiana, estava faltando o seguinte: na escola Antônio B. Santiago, reforma da laje, refeitório e ginásio, construção de 2 banheiros e banheiro acessível. E noutra escola, Cecília Lopes de Araújo, estava com problema em goteiras na entrada da cozinha, não existe local para armazenar material de higiene, refeitório inadequado e salas de aulas divididas por armários. Escolas simples, né? Aí o gestor foi feito o relatório, individualizando o que estava feito lá na auditoria coordenada, foi feito um relatório para Itabaiana dos problemas de Itabaiana. O gestor foi notificado e, pasme, ele mostrou que resolveu pelo menos de uma escola. A autoria disse que aquela Santiago é escola de ensino infantil e também fundamental. O problema tinha sido resolvido. A outra escola estão até estudando, que é uma escola na zona rural. Uma escola pequena que é até multisseriada. Ou seja, alunos de várias etapas de ensino vão para lá. Aí a Secretaria Municipal está estudando até transferir os alunos para uma escola aquele movimento do transporte escolar, né? Vossa Excelência também muito critica. Mas veja como esse processo foi efetivo. Uma escola foi resolvida e a outra está em processo de resolução, ou de uma forma ou de outra, né? Sim. A auditoria, então, sugere justamente isso, que uma foi resolvida e a outra não. O Ministério Público atuou aqui no processo, através de Dr. Manuel Antônio dos Santos Neto, e sugeriu que o Tribunal de Contas, que essa Câmara, assinasse um prazo ao prefeito para ele demonstrar que resolveu, de uma forma ou de outra, o problema da segunda escola. E é o entendimento também do relator. Tem a palavra a Vossa Excelência, doutor Manuel. Nada a acrescentar, excelência, em relação à cota lançada nos autos da nossa autoria. Palavra facultada, voto em harmonia com a auditoria e com o Ministério Público, que esta Câmara assine um prazo de 60 dias ao prefeito de Itabaiana, senhor Lúcio Flávio Araújo Costa, para corrigir as falhas estruturais na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental, Cecília Lopes de Araújo, constatadas na auditoria coordenada da Educação 2023, ou, para fazer isso, ou tomar medidas alternativas, desde que amparadas em razões de interesse público. Esse texto, inclusive, é do relatório da auditoria e do parecer ministerial. A segunda Câmara, aprovado o voto do relator por unanimidade.
Seguindo a pauta, doutor Marcos Vinícius tem a palavra para o item 9. Vem de Caporã. Senhor presidente, o item 9 é o processo TC 21684 de 2019, é uma inspeção especial de acompanhamento da gestão decorrente de uma denúncia que foi apresentada ao tribunal no exercício de 2017, acerca de possíveis irregularidades em contratações de pessoal, de serviços e de pessoal, em relação à Prefeitura Municipal de Caporã. A auditoria se manifestou em relatório de análise de defesa e opinou pelo arquivamento do presente processo sem resolução do mérito, em virtude de que essa matéria denunciada, ela já foi objeto de decisão, inclusive está consubstanciada no acórdão AC2TC 2422/2022, no âmbito do processo 21408 de 2019. O Ministério Público, por meio do parecer 724 de 2024, assim opinou, considerando a constatação da auditoria de que a irregularidade atinente à contratação dos serviços de transporte de estudantes universitários fora objeto de análise dessa Corte de Contas no bojo do processo TC 21408/2019, relativo ao exercício de 2018, inclusive, e diante da aplicação do princípio do non bis in idem, pugnou pela extinção do presente processo sem resolução do mérito, com arquivamento dos autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o doutor procurador. Nada a acrescentar, excelência. Palavra facultada. Levou a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, como já dito anteriormente, esses mesmos fatos eles já foram, inclusive, apreciados em outros exercícios, né, e não foram identificados irregularidades, né? Nesse sentido, como se trata dos mesmos fatos, este processo é pela extinção do processo sem resolução do mérito e arquivamento dos autos, conforme a auditoria do Ministério Público. Submeto o voto de Vossa Excelência à segunda Câmara. Aprovado por unanimidade. Vossa Excelência ainda tem a palavra para o item 11, é o 2756/24, esse vem de Rio Tinto. Contratação direta de show artístico, banda Chão de Avião. O processo, senhor presidente, foi uma representação com pedido de medida cautelar formulada pelo Ministério Público de Contas em face da prefeita do município de Rio Tinto, senhora Magna Celi Fernandes Gerbassi, relacionada ao exercício financeiro de 2024, diante da contratação direta da banda Chão de Avião, com verbas próprias do município, pelo valor de R$400 mil para realizar o show no dia 21 de maio na prefeitura. Inclusive, esse processo, senhor presidente, a gente não, inicialmente eu decidi por não emitir a cautelar e solicitar a auditoria, né, que verificasse os números do município, né, para ver as condições do município, se poderia realizar esse show, né, qual que seria a proporcionalidade de um evento desse no município. O fato é que a auditoria, né, após o relatório de análise de defesa, verificou que, logo do relatório inicial, inclusive, depois que saiu o relatório inicial, aí a prefeitura resolveu cancelar o show. Porque o relatório da auditoria vieram com várias problemáticas em relação ao município, aí a prefeita decidiu acatar a recomendação do Ministério Público e rescindir o contrato com o Chão de Avião. O Ministério Público, no parecer 744 de 2024, pugnou pelo arquivamento dos presentes autos, sem prejuízo de serem adotadas providências, no sentido de envio de recomendação à senhora Magna Celi Fernandes, prefeita municipal de Rio Tinto, no sentido de que observe atentamente os apontamentos realizados pela auditoria na elaboração dos relatórios técnicos e remessa de cópia da matéria ao processo TC 392/2024, a fim de subsidiar o acompanhamento da gestão do município do Rio Tinto. É o relatório. Passo a palavra ao doutor procurador. Nada a acrescentar, excelência. Palavra facultada. Com a palavra o relator para o voto. Pela extinção do processo, diante da perda superveniente do objeto da presente representação, recomendar à senhora Magna Celi Fernandes Gerbassi, prefeita municipal do Rio Tinto, no sentido de que observe atentamente os apontamentos realizados pela auditoria na elaboração dos relatórios técnicos, remeter cópia da presente decisão aos autos do processo 392/2024, a fim de subsidiar o acompanhamento da gestão do município de Rio Tinto e determinar o arquivamento dos autos. É o voto. Conselheiro Arnaldo Viana. Presidente, esse é um assunto que
Acho que até o Congresso Nacional devia legislar. Fixar um percentualzinho aí do que se gasta com cultura durante o ano, porque a gente constata um abuso. E debaixo desse abuso tem o uso indevido de recursos públicos e gente tirando proveito. Antigamente, essas festas populares eram feitas com conjuntos regionais, conjuntos que têm ligação direta com a tradição. Era o zabumbeiro, era o sanfoneiro. Aí, de uma hora para outra, começaram a trazer esses vestais do mundo nacional, que não tem, às vezes, nenhuma coerência com a festa, com o forró. Então, isso, como diz, debaixo desse angu tem um ditado popular que diz, como é? Debaixo dessa carne tem angu. Tem caroço? Tem caroço nessa angu. Infelizmente, isso é recorrente. Todo ano a gente enfrenta esse problema. Todo ano, e não se resolve. Então tem que se resolver isso. Então um percentualzinho aí mínimo do que se gasta com cultura durante o ano. E resolver esse problema, porque isso é angustiante. É porque, pelo outro lado, conselheiro, tem sempre aquele argumento também de que vai movimentar a economia local. Mas será que movimenta tanto ao ponto de o benefício ser maior? Talvez não movimente nem o pagamento do conjunto. Exatamente. Que não é baixo, não. São milhões. Um cantor recebendo uma noite R$1 milhão. Só uma banda aqui, Uma 400 mil banda, reais. 400 mil fora os custos, né, de infraestrutura, de pessoal, os custos indiretos relacionados à contratação, então é bem mais que isso, né? Pois é um escárnio. Esse caminho que o tribunal adotou é muito interessante, né, de investigar os números sociais do município. Mas agora tem que ser um negócio padronizado. Porque às vezes acontece de o município tal ter esse acompanhamento, como esse aí teve. Logo, rapidamente, desfez. Mas tem outros que não. Né? Que fazem mesmo. Fazem e acabou e fica por isso mesmo. Excelência. Pois não, doutor Manuel? E também que aí é uma meta do controle externo, mas é cada vez mais difícil de aplicar, até porque o nosso colegiado a gente julga basicamente pelos índices quantitativos, né? Se gastou 25% do recurso de imposto em educação, etc. Mas a gente tem que buscar mudar o parâmetro de controle para um controle qualitativo. Não adianta, por exemplo, o município gastar 25% de recursos em educação, um percentual mínimo em saúde, quando você vai olhar a qualidade, analfabetismo está alto, a evasão escolar está alta, o IDEB está baixo, então esse parâmetro de controle qualitativo também é uma meta que a gente tem que buscar nessa análise. Hoje tem as 3 auditorias coordenadas que vão lá e estão vendo a situação dos postos de saúde e das escolas, né? Exato, aí as auditorias operacionais são muito eficazes, mas na hora do julgamento da PCA prevalece o índice quantitativo, que também até se for mudar o parâmetro de julgamento, teria que modular por causa da LINDB, né? Mas nós já temos as auditorias. Vai chegar lá. Tem que se legislar. A gente vê aqui o baixo índice de investimento dos municípios. Quando a gente vê um municípiozinho aplicando 6% aí a gente chega a se surpreende. É 0, não sei quanto, é 1, não sei o quê. É mesmo. Mas acompanha o voto do relator? Do relator, integralmente. Também acompanha o voto do relator, aprovado por unanimidade. Entrando em atos de pessoal, na pauta dos itens 12 a 19 são processos de minha relatoria, todos são aposentadorias. Apenas no item 14, não é mais destaque, né? Houve aquele debate sobre o guarda municipal suplementar. A auditoria questionou, mas o Ministério Público, de certa forma, já é unânime em pedir pelo registro, e aqui foi feito dessa forma pela doutora Sheila Barreto Braga de Queiroz. É o relatório. Nos demais, ou na defesa, ou já no relatório inicial, a auditoria deu pela regularidade dos benefícios. Tem a palavra, Vossa Excelência. Nos doutor termos Manuel atentados Antônio. pelo relator, Excelência. Voto pelo deferimento de registro a todos os atos dos itens 12 a 19. É o voto. A segunda Câmara, aprovado por unanimidade. Doutor Arnóbio Alves Viana, conselheiro Arnóbio Alves Viana, tem a palavra para os itens 20
Senhor presidente, Ajuda aí, doutora Nilma. Aqui até o computador desapareceu. Em 20 a 51. são 32 processos. 14 de aposentadorias, 18 de pensões, 22 oriundos da PBPrev, 10 dos institutos municipais. Em todos eles, a auditoria, verificando a documentação encartada, se pronuncia pela legalidade e concessão de registro. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Nos termos orientados pelo relator, excelência. Com a palavra o relator para o voto. Pela concessão de registro. Legalidade e concessão de Na registro. segunda Câmara, aprovado o voto por unanimidade. O doutor Marco Vinícius já relatou o item 52 e nessa categoria, a cargo de Sua Excelência, restam os itens 53 a 62, encerrando a pauta. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, o processo 53 e seguintes tratam de pensões, aposentadorias e o item 57, o item 59 e o item 62 se refere à assinação de prazo de 30 dias aos gestores para apresentar documentação comprobatória e retificar a fundamentação legal do ato concessório. Os demais são processos em que, tanto em questão de relatório inicial quanto em relatório de análise de defesa, a auditoria se manifestou e o Ministério Público da mesma forma, no sentido da legalidade, concessão do registro e arquivamento dos autos. É o relatório, senhor. Com a palavra o doutor procurador. Nada a acrescentar, excelência. Palavra facultada, com a palavra o relator para os votos. Em relação aos itens 57, 59 e 62, pela assinação de prazo de 30 dias, conforme determinado no voto, e nos demais pela legalidade, registro e arquivamento. É o voto. A segunda Câmara, aprovados os votos por unanimidade. Esgotada a pauta, a nobre secretária informa que há 33 processos para distribuição, o que será processado de forma eletrônica, 11 para cada relator. Realizado o sorteio, indago se há mais algum tema palpitante a ser debatido. Não havendo, vamos lá. Agradeço a presença, renovo o bom dia e declaro encerrada a presente sessão.